Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Daniel Dinslaken por aqui, seguindo o nosso desafio diário de postar todo dia uma sacada aqui para vocês. Hoje eu respondo a dúvida do Luiz Fernando Lau. Olha lá. Posso fazer a refermentação na garrafa em temperatura ambiente sem medo de estourar as garrafas? Luiz Fernando, seguinte, com relação à temperatura ambiente, pode sim e deve fazer a refermentação na garrafa em temperatura ambiente. Salvo se você tiver aí com a temperatura ambiente na casa dos 30 graus, ou se você tiver uma temperatura ambiente muito fria, menos de 18, 17 graus, é recomendável que você controle aí a temperatura da sua refermentação na garrafa também. O ideal é na faixa ali entre 20 e 25 graus, você está com uma boa temperatura para fazer a refermentação. Uma coisa que muita gente erra é jogar essa temperatura da refermentação para baixo, principalmente quem está fazendo lager, às vezes já quer se aventurar com as lagers, que é uma coisa que eu não recomendo muito. São estilos de cervejas mais difíceis de a gente acertar a mão, mas muita gente está acostumado, quer tomar, tem os parentes que gostam, é mais aproximado com o que está acostumado a tomar, quer fazer, e muita gente cai nessa pegadinha, vai fazer a sua cerveja, vai refermentar, vai usar priming para fazer a carbonatação de lager e bota a temperatura lá para casa de 10, 12, 15 graus. Realmente dá muito trabalho para conseguir fazer as leveduras refermentarem aquele açúcar que você botou e daí conseguir chegar na sua carbonatação. Realmente sofre bastante, às vezes até chega, e às vezes nem chega, demora muito, as leveduras decantam e não conseguem fazer a refermentação. Mas enfim, temperatura ambiente. A questão do Luiz é: posso fazer tranquilo, não vai explodir minhas garrafas? Então, você tem que ter 3 fatores, basicamente, que se você cumprir, você pode ficar tranquilo que você não vai ter problema de estourar a garrafa. Certo? Vamos lá. Primeiro fator: você tem certeza que terminou a atenuação do seu mosto. Como é que é? Já falamos aqui algumas vezes. Mediu uma vez, chegou na densidade final, ou está próximo da densidade final que você estava prevendo, da FG, mediu o segundo dia, continua a mesma densidade. Para confirmar, o terceiro dia, mesma densidade. Então, 3 dias seguidos, a mesma densidade, não teve alteração. Fechou. Você chegou no seu limite de atenuação, por mais que não seja a FG prevista na receita, você muito provavelmente chegou no limite da sua atenuação. Você não tem mais ali açúcares fermentáveis, certo? Isso é bem provável. Segundo ponto, você calculou a quantidade de açúcar certa para a carbonatação que você quer. Você tem tabelas para fazer isso, a gente já mostrou aqui também, tem vídeos falando sobre isso. Dependendo do estilo, você tem uma determinada carbonatação e, de acordo com o nível de carbonatação que você quer, tem uma quantidade de açúcar ou um volume de calda de açúcar para cada garrafa para acertar isso. Então, se você fizer a quantidade certa, diluir certo na sua cerveja, colocar certinho nas garrafas, uma coisa que não é a forma mais fácil de fazer, mas talvez seja recomendado se tiver, para não ter risco nenhum, é você fazer a calda e colocar a quantidade em cada garrafa. Assim não tem risco de você ter alguma garrafa com muito mais solução de açúcar do que com outras. Mas também o simples fato de você homogeneizar bem a solução de açúcar dentro da sua cerveja, se você estiver fazendo tudo no seu balde, também não tem risco de ter explosão se você estiver fazendo tudo na quantidade certa, ok? E o terceiro caso é você ter a garantia que você não contaminou a sua cerveja. Por que isso? Porque algumas bactérias e leveduras selvagens têm capacidade de consumir uns açúcares que são um pouco maiores e mais complexos que a Saccharomyces cerevisiae não fermenta. Então aqueles açúcares residuais que ficam na sua cerveja, que vão dar o corpo para a cerveja no final da sua fermentação, que eles não são convertidos em álcool, gás carbônico e os outros subprodutos também, no caso de uma contaminação pode acontecer de esses açúcares serem daí consumidos e aumentar, quando você estiver fazendo essa refermentação na garrafa, acabar causando aí uma pressão maior que pode levar a você explodir uma garrafa, talvez. E também tem um caso assim, por exemplo, o simples fato de você utilizar, de repente, inventou de reaproveitar essas long necks de garrafas comerciais e tal, que dá para perceber que elas são bem mais finas, mais frágeis, e resolveu fazer uma cerveja de trigo ali, uma saison ou uma fruit beer com carbonatação lá em cima. Você pode ter problema. Então, estou falando de cervejas normais,
garrafas apropriadas para isso. Se você seguir esses 3 pontos, tiver garantia de que você não teve nenhum tipo de contaminação, que você acertou a quantidade do priming e que teve atenuação total, não tem risco de você explodir garrafas. Deu alguma coisa errado, você se de repente está medindo com o manômetro da garrafa, ou abriu uma garrafa e já explodiu, ou não chegou a explodir a garrafa, mas você percebe que está muito carbonatada e de repente faz pouco tempo que botou carbonatar. Então você já vai dar aquele medo, assim, daí muito cuidado quando for mexer nas garrafas, que realmente é muito perigoso, tá? Essas explosões podem acontecer mesmo. Mas se por acaso você errou para mais e está com esse processo aí de muita carbonatação, você tira essas garrafas que estão em temperatura ambiente, bota todas elas no gelo. Então quando você botar ela no gelo, na geladeira, né, resfriar elas, vai parar a fermentação. Então mesmo que elas tivessem potencial de ter uma carbonatação muito alta e acabar explodindo as garrafas, se você gelar, vai decantar as leveduras, elas vão parar a atividade delas e daí você fica tranquilo, certo? Então aí você tem a garantia de que não vai ter explosão, ok? Espero ter gostado da sacada de hoje. Por hoje era isso. Gostou? Deixa o seu curtir, deixa um comentário aqui também, falando se alguém aí já teve experiência com explosão de garrafa, com alguma coisa nesse sentido. É legal aqui a gente trocar essas informações, dividir, fazer esse bate-papo, ok? E aproveitando, para quem ainda não sabe, do dia 27 de outubro ao dia 6 de novembro, nosso primeiro workshop cervejeiro. Um evento totalmente online, gratuito, vocês vão aprender bastante aí sobre o processo, entender como funciona o processo, entender como pensar a formulação de receitas, várias coisas que sem dúvida vão fazer aí vocês levarem a sua cerveja para um outro nível, ter uma cerveja cada vez melhor. Certo? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!